Bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe os amados irmãos. Eu quero compartilhar a palavra que o Senhor me deu hoje, que está em Marcos 26, né? Que tem o título Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e se angustiar-se muito. Então disse-lhe: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Até aqui, muitas vezes, né? Nós pedimos oração, né? Nós pedimos intercessão, ajuda aos nossos irmãos, né? Em oração. E às vezes quando nós oramos juntos, como nós estamos num grupo reunidos, nós estamos vendo que ele está orando, que ele está intercedendo, mas quando ele está longe, será que eles estão orando? Será que eles estão intercedendo? Estão se apiedando com a situação a qual nós estamos vivendo, a qual o nosso irmão está padecendo? É necessário, né? Porque a carne está pronta, nós estamos preparados, né? Nós temos vigor para trabalhar, né? Temos vigor para fazer muitas coisas, mas tem muitas pessoas que não têm vigor para orar. Quando dobra os joelhos para orar, ou quando pega a palavra, né? Começa a cochilar, começa a ter sono, começa a abrir a boca, começa a bocejar. É uma coisa assim que a pessoa não consegue concluir uma oração, nem que seja de 20 minutos. 20 minutos é o mínimo, às vezes 15 minutozinhos de oração em favor do seu próximo. E aqui Jesus, ele pediu que eles orassem, vigiassem e orassem em oração, porque ele já sabia que ele ia passar, né? Pela morte de cruz, que ele ia ser condenado pelos homens, né? Aqueles que o perseguiam, porque eles usavam capa de sacerdote, né? Mas na verdade, os escribas, eles não faziam aquilo que devido, né? Eles estavam esperando o Messias, mas o Messias já estava no meio deles e eles não reconheceram. O único que reconheceu foi Nicodemos, mas mesmo assim, ele foi na madrugada falar com Jesus, né? Para que não fosse visto pelos outros, porque ele fazia parte da sinagoga, né? E muitos estão em sinagogas, muitos estão querendo abrir igreja, fazer aquilo que Deus não mandou, fazer aquilo que Deus não determinou, e muitas igrejas estão fechando também. Por quê? Assim como o Senhor, né? Mas aqui à frente dessa palavra, tem aqui no versículo 31, Jesus, né? Pedro é avisado, né? Porque quando Jesus reuniu o, o seu o seu povo para a grande ceia, os seus apóstolos, né?
ele disse, né, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar? E eu vos entregarei. E ele lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscavam oportunidade para entregar, né? Aleluia. Jesus sabia, né? Quando ele foi a última ceia, ele disse que alguém ia o trair, né? Que um deles ia o trair, mas ele não disse quem era o traidor, né? Ele apenas falou que um de vós me trairás, né? Então, o seu discípulo amado João, né? O mestre diz, né? O tempo está próximo e tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenou e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecidos e muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor, né? Eles estavam preocupados. Aqui não diz na palavra se Judas também falou a mesma coisa, né? Mas diz que todos, inclusive Judas estava no meio. Mas Judas já tinha vendido Jesus, já tinha pecado contra Jesus, né? E respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como a cerca dele, está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvesse nascido, porque o arrependimento de Judas foi tão grande, a sua alma ficou corroída, que ele não conseguiu conviver, está no meio dos discípulos, né? Está ali no meio. Ele foi e se enforcou, né? E o que adiantou, né? O dinheiro é que corrompe o homem, o dinheiro que corrompe os maus costumes, né? Por isso que o nosso governo está do jeito que está, por causa da corrupção, por causa do dinheiro, por causa da ganância. Mas Pedro, aleluia, disse, né, ao Senhor, né, que ele iria com, né, aqui se diz, ó, e Judas, que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Olha só a ousadia. Claro que Deus sabia que era ele, né? Então, Jesus respondeu. Ele disse: tu o disseste, porque o Senhor não acusou ninguém. Ele disse que um deles ia o trair, mas ele mesmo se revelou, né? Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei este fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse a todos: vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersará. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei.
E disse-lhe Jesus, porque muitas vezes, né, nós falamos muitas coisas, mas na hora do pega pá capá, nós não mantemos a palavra. E foi o que aconteceu aqui com Pedro. Só que Pedro estava falando, estava sendo usado por Satanás para falar aquilo, né? Porque Jesus sabe que nós somos, como seres humanos, nós sentimos medo, nós temos temor, nós temos emoções, né? E muitas vezes nós nos calamos, né? Nós não temos reação, nós ficamos como mudo. Mas o que Pedro disse? Porque Pedro sempre foi ousado, né? Nas palavras, nas atitudes. O que Pedro disse-lhe? Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes, Jesus que falou isso para Pedro, né? Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Mas quando chegou ali, né, os príncipes, os perseguidores de Jesus, que vinha à frente, quem? Judas, porque Jesus ele andava igual aos discípulos, então eles não sabiam exatamente quem era Jesus, né? Sabia quando ele estava pregando, quando ele estava curando, quando ele estava, né, que Jesus incomodava eles. Diz que Jesus blasfemava, porque quem era ele para fazer milagre? Quem era ele para curar, né? Eles não sabiam que Jesus era o Messias, né? E se sabia, o único que tinha a certeza era Nicodemos, mas se acovardou e foi à noite, às escondidas, falar com Jesus, né? E o que Jesus disse para Nicodemos? É necessário nascer de novo. E ele perguntou, né? Como é que eu, velho, vou voltar ao ventre da minha mãe? É nascer da água e do Espírito, por isso é necessário o batismo, né? Muita gente diz, eu já aceitei Jesus, para que descer as águas, né? E eu já desci as águas, já renovei meu batismo pela 2ª vez. Gente, que coisa maravilhosa! Uma paz interior, você é revestido da graça do Senhor, da paz, você fica flutuando, aleluia, é muito bom. E quando meu filho tomar a decisão de descer as águas, eu vou renovar o meu batismo, eu vou descer junto com ele, né? Porque ele está sempre comigo, para que ele se sinta seguro e ele veja que o Espírito Santo, que o Senhor o escolheu, que ele venha ter a certeza que ele foi escolhido desde o meu ventre, porque muitos profetas têm revelado que ele foi escolhido, mas como diz a palavra, há muitos escolhidos e muitos foram chamados. Eu creio que eu fui chamada e não escolhida, mas ele teve o privilégio de ser escolhido no meu ventre, né? E foi o Senhor que chamou, não foi o seu pai que deu o seu nome, foi Jesus que chamou pelo seu nome, Gustavo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, muitas vezes, somos nós. Então, nós precisamos estar revestidos dessa palavra para que nós não venhamos negar Jesus. Mas muitas vezes, né, quando nós estamos, porque nós não ficamos 24 horas na torre da vigilância. Tem um instante de bobeira que Satanás ele está à espreita, ele está ao nosso derredor, para que nós venhamos, né, procurando uma oportunidade para nos frustrar, para nos mostrar, para que nós sejamos como Pedro.
Porque Pedro negou Jesus. Que nós não venhamos ser Pedro, que nós venhamos, né, sempre confiar nessa palavra e seguir Jesus, ser seguidor de Jesus, aleluia. Mesmo que você venha passar pelo vale da sombra da morte, vá de cabeça erguida, vá chorando, vá sentindo dor, mas vá com Jesus, porque ali é lugar de passagem. O Senhor não disse, vá morar no vale da sombra da morte. Ele disse, não, tu passarás. É diferente de morar. Mas se tu passarás, mas tu não morrerás, tu não ficarás ali no vale da sombra da morte, né? E quando Judas entregou Jesus, vendeu Jesus, e ainda disse, né, que ia beijar aquele que eu beijar na face, aquele será Jesus, né? E eles chegaram, né, como todo armado, né, procurando quem era Jesus, e Jesus se apresentou. A quem tu procuras? Em quem buscas? Jesus. Ele disse, sou eu. E foi. E foi como um cordeiro mudo para ser entregue na mão dos homens, dos julgadores, daqueles que dizia sacerdotes, reis, que dizia ser dono da lei, julgadores da lei, né? E trocaram Jesus por Barrabás. Aleluia. O povo crucificou Jesus, viveu milagres, viu a cura, viu os feitos de Jesus, mas mesmo assim o condenaram. Aleluia. Que nós não venhamos condenar, que nós não venhamos condenar o meu próximo, nosso próximo, o nosso irmão, que nós venhamos acolher, abraçar, né? Outro dia eu vi um depoimento de uma jovem que estava na igreja e ela passou por um período de depressão muito forte e não teve o acolhimento que ela precisava, né? Não teve o abraço que ela precisava. Ela foi parar onde? No candomblé, no espiritismo, porque ali, né? Satanás com certeza, né? Infiltrou, ela passou por alguma dificuldade, por algum problema, a liderança da igreja não percebeu, né, a situação, ou ela não falou também, né, porque ninguém tem bola de cristal, ninguém observou o comportamento, não chegou até ela, né, e ela foi para o espiritismo, porque ela disse que lá eles foram os orixás, o abraçaram, o acuraram, e ela... Mas ela conhecia a palavra. Ela ainda tem, Jesus ainda está de braços abertos, né? Para todos aqueles que saíram da presença por algum motivo, né? Mas Jesus, ele não despreza ninguém. Ele está como o pai do filho pródigo, né? Que essa é uma palavra que eu amo por demais, né? Quase toda a Bíblia em si, né? Porque é ensinamento de amor, de reconciliação e de perdão. Então, Jesus está de braços abertos, né? Poxa, ele gastou a fortuna toda, aquilo que lhe cabia, né? Ele gastou no deleite. Mas Jesus estava ali, ó, o pai do filho pródigo, que representa Jesus, né? Estava de braços abertos, de vestes novas, sandália e anel para colocar no dedo. Anel significa honra, aliança, compromisso. Aleluia! Que nós possamos ter este compromisso com o Senhor, porque sabemos que não vamos ficar para a semente, que um dia Jesus vai nos buscar, mas que ele venha nos buscar, que nós temos que apresentar, porque ontem foi até falado, né?
Que tristeza será naquele grande dia, né? Porque ninguém vai passar pelo tribunal de Cristo. Ninguém naquele grande dia. E Deus dizer, né? Apartai-vos de mim que não conheço. Você foi um pastor, foi um evangelista, foi um pregador, apregou as boas novas do Senhor, né? E o Senhor dizer, apartai-vos de mim que eu não conheço. E quando chegar o próximo, aquele pecador, aquele que matou, aquele que roubou, e Jesus diz assim, vinde, amado do meu Pai. Sabe por quê? Porque ele se limpou, ele perdoou, ele se arrependeu e se reconciliou com Cristo, assim como o filho pródigo se reconciliou com o Pai. Aleluia! E voltou para casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que os irmãos possam ficar com essa palavra, meditar no dia de hoje, né? Eu não não sou estudiosa, tá? Não sou pastora, não sou bispo, eu não sou nada, eu sou serva do Deus vivo. E aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho compartilhado, né? Que é as boas novas do reino, né? Para isso, o título do meu canal é Aprendendo um pouco da palavra de Deus de maneira simples e singular, né? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho, os teus celeiros. Que Deus seja contigo por onde você andar, por onde você for. O Espírito Santo te guie e te guarde. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Leia a Bíblia, meus irmãos, porque essas leis aí, se você não trazer atada a palavra do Senhor, daqui a pouco não terá Bíblias mais no comércio para comprar, né? E você não guardou e o celular vai deturbar a palavra do Senhor, porque esta ferramenta é uma ferramenta perigosa. Ela tem dois caminhos, né? O caminho da direita e o caminho da esquerda. Escolha o melhor caminho para ti. Eu já escolhi o meu. Escolhi a boa parte. Aleluia. E glória a Deus. Muito obrigado, Jesus, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma batalha, é uma luta diária, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Meu filho nasceu na fé. É um bebezinho, ainda não aprendeu a comer mocotó, mas ele vai comer mocotó. Em nome de Jesus eu profetizo. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua casa e os teus celeiros. Que não venha faltar o grão, o azeite, a farinha da panela, porque Deus, ele é provedor. E que portas venham se abrir para ti, em nome de Jesus. Porta de excelências. Aleluia. Porque Deus não dá qualquer coisa, não. Ele só dá coisas boas. Basta que nós saibamos discernir ao certo do errado. Muitas vezes o adversário abre portas, né? Que você vai ganhar muito, mas às vezes você vai ganhar muito para a tua perdição. Então aprenda, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Nada, nada, nada.